Oi, gente. A ministra Nízia Trindade Lima foi obrigada, lamentavelmente, eu lamento por você, viu, ministra, a ouvir as baboseiras do Nicolas Ferreira, misturadas com preconceito e outras coisas mais. E ela respondeu em um determinado momento: nem vou comentar sobre bizarrices. O que eu achei ótimo da ministra. Eu vou mostrar para vocês o que o Nicolas falou e as respostas da ministra e tecer alguns comentários. E é lamentável que uma pessoa do currículo de Nízia Trindade tenha que ouvir e tamanhas bobagens proferidas por uma figura ridícula como Nicolas Ferreira. Mas vamos lá. Um dos motivos que a senhora está aqui hoje é para comentar a respeito da resolução 715 de 2023, que foi assinada, né, pela senhora, conforme está aqui, que ao invés de ser uma orientação estratégica, né, para o plano plurianual e o plano nacional de saúde do período de 2024 a 2027, mas me parece, né, um papelete, né, ridículo, escrito por DCE de esquerda da Federal. Isso, por que eu digo isso? No ponto aqui 44, você tem, ao invés, né, do Conselho Nacional de Saúde estar preocupado aí com a estrutura de hospital, com pessoas morrendo, né, nas filas de hospitais, precisando de insumo, está preocupado com redução da idade de início de hormonização para 14 anos. Pode ser, receber ali hormonização para ou virar um homem ou virar mulher, ter ali mais progesterona, para ter mais testosterona. E eu gostaria de perguntar, né, para a Nízia, né, por mais que ela não tenha nenhuma formação em medicina, mas tem aqui, né, um doutorado de sociologia, creio que seja uma pessoa inteligente, se ela, né, se essa resolução que foi assinada aqui pela senhora, se de fato, o que foi uma inteligente? Quer que eu fale o contrário? Da ministra, né? Se ela acredita que essa criança de 14 anos ela tem condição e se ela pode fazer isso com o seu consentimento dos pais. E houve um homem que esteve aqui um dia dizendo exatamente isso. Um nome aqui é hoje que dá pavor em todos vocês, aí chama Jair Messias Bolsonaro, que deixou bem claro, que falou: olha, vocês querem sexualizar as criancinhas, exatamente o que está acontecendo aqui, através do Conselho Nacional de Saúde, que foi assinado pela senhora. No ponto aqui 45 diz, olha isso aqui, que bizarro. Garantir os direitos sexuais e os direitos reprodutivos das mulheres, meninas e as pessoas que podem gestar. Você já viu algum homem ter condição de gestar ou a senhora acredita que o homem tem essa capacidade, ministra? Nem vou comentar sobre bizarrices, porque aí eu acho que eu... Ó, o 76 acompanhando... Ai, nem vou comentar sobre as bizarrices. Entendo você, ministra. É realmente difícil aguentar. Mas eu, talvez pelo fato de lidar com um bolsonarista... na minha atividade aqui de youtuber, né, eu tenho uma tolerância um pouco maior e vou responder às bizarrices do Nicolas Ferreira. E a forma talvez melhor de responder, uma delas é: Nicolas, por que essa obsessão toda com a população trans, cara? Você falou da questão dos hormônios, depois você falou assim de pessoas que podem gerar. Estava claramente a expressão falando de mulheres trans que não têm útero, por isso não podem gerar. Você tem uma obsessão muito estranha com essa questão, Nicolas. Tem alguma coisa que você não tá contando pra gente, cara? Acho que você vai ser mais feliz quando você se aceitar melhor. Talvez, né? Talvez aquela piada com a peruca seja uma coisa que você futuramente queira assumir, não sei. Porque é estranho, é estranha essa obsessão. E pessoas infelizes tendem a querer fazer os outros ficarem infelizes também. Parece ser um pouco sua missão aí, né? Mas enfim. Sobre as crianças, não é? Eu gostaria de dizer que a educação sexual na infância combate abuso, combate violências contra as crianças. E é fundamental. Quem é contra a educação sexual de crianças só pode estar do lado daqueles que abusam. É a única coisa que eu tenho a dizer sobre isso. Porque é provado, tem estudos científicos mostrando que você consegue identificar abusadores que muitas vezes estão na família, né? Muitas vezes estão nas famílias, quando você tem educação sexual nas escolas. Então é muito importante, inclusive importante para evitar a propagação também de doenças sexualmente transmissíveis, é importante para reduzir a gravidez na adolescência, entre outras questões. Tudo que aparentemente o Nicolas seria contra, né? Seria contra. Mas enfim, vamos seguir. Senhora aí, parabéns. Questão de ordem. Comenta mais assim. Presidente, questão de ordem. A senhora foi completamente desobedecida. Senhora presidente, questão de ordem.
Quero dizer aqui que tratarei a todas e todos com o mesmo respeito, mas faço um registro que me sinto desrespeitada pela forma como fui abordada pelo deputado. Desrespeitada na minha trajetória pessoal, não vou nem dizer todos os meus atributos, como pesquisadora, como ex-presidente da Fiocruz, como membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências, porque não se trata disso, eu poderia não ter nenhum desses atributos. E se o Ministério da Saúde foi confiado a mim pelo presidente Lula, por qualquer presidente, eu teria que ter o mesmo respeito que tenho manifestado em relação aos senhores parlamentares. Com relação... Aproveito para responder. Ministra, eu estava aqui observando e tem presentes que não são parlamentares. Então eu vou pedir que se retirem, a Polícia Legislativa será chamada a conduzir. Tem uma senhora de blazer rosa ali mexendo no celular. Me perdoa, deputada, eu não identifiquei Vossa Excelência. Deputada, eu não identifiquei Vossa Excelência. Eu me senti realmente ofendida. Não. Eu não... Bom, Ainda teve tempo para vexame de Bia Kicis. Ai, gente. Olha, o Congresso pode não ser uma fonte de política de alto nível, mas pelo menos de entretenimento é. Né? Não é de alto nível o entretenimento. Entretenimento é pastelão, mas tem entretenimento. Humor a gente tem. Vamos lá. Peço desculpa se não reconheci a senhora daqui, mas não é represento o estado do Ceará, fui a deputada mais votada do nosso partido. Tá ótimo. Parabéns, deputada. Parabéns, deputada. Nosso governo foi muito claro ao se manifestar que esse consenso expressa uma visão restrita de família, restrita do que sejam direitos reprodutivos. Essa é a razão. Isso foi já colocado de forma clara e muito divulgado. Com relação à Conferência Nacional, a 17ª Conferência Nacional de Saúde, a homologação, desde a minha apresentação já esclareci. A homologação, ela existe como uma praxe em todos os momentos, porque as Conferências Nacionais de Saúde são instâncias reconhecidas na lei do Sistema Único de Saúde. E a nossa homologação, como eu já expliquei, é a homologação que é o reconhecimento à importância das deliberações dessa importante instância de participação e controle social do SUS. Há um conjunto de pontos na resolução mencionada que, como eu disse, em quase toda a sua totalidade, de forma clara e inequívoca, contribuem para o Plano Nacional de Saúde. Com relação a esses... Eu vou traduzir o que ela falou aqui, ó. Ele pegou uma coisa que incomoda ele, ignorou todo o resto da resolução, que tem um monte de coisas positivas que, claro, o Nicolas ou não leu ou não entendeu. Mais provável é que ele não tenha lido, porque ele teve, na verdade, gente da extrema-direita que identificou aquilo que eles não gostam e passou o recadinho para o Nicolas citar. Isso é o mais provável. Duvido muito que ele tenha lido a resolução da Conferência Nacional de Saúde. Realmente, eu acho a probabilidade disso eu classificaria como extremamente baixa. Mas vamos lá. Os tópicos colocados em outros em que haja alguma implicação legal de financiamento ou de impacto para outras áreas que não a de saúde, trabalharemos no sentido de avaliar o que é pertinente ou não. Reitero que a posição como ministra da Saúde está estritamente obedecendo ao que está previsto na nossa legislação com relação seja o aborto consentido legalmente nos casos que já enumerei e também com relação à questão das drogas. Mas jamais me omitirei naquilo que significa impactos de saúde pública com relação a esses problemas. O que ela está falando aqui é o óbvio, vai cumprir a legislação existente. Muitas vezes documentos da área de saúde têm posicionamentos que ainda não vigoram como lei. Né? Por exemplo, é muito comum dentro da área de saúde ter gente que defende os direitos reprodutivos para além do que está na lei, mas isso é uma luta política. Né? Isso é uma luta política, uma luta no Congresso, né? E está claro que esses profissionais que produzem esses documentos defendem uma legislação mais próxima da legislação de países como a França, né? Como Portugal, né? Outros países que tem uma legislação, ou da Holanda, país que tem legislação diferente da brasileira nesses tópicos, né?
Não é assim nenhum absurdo, não é uma coisa que não existe em outros países. Mas eles vão cumprir, como pessoas que estão dentro do governo, vão cumprir a legislação que está em vigor. Isso não significa que a gente não queira aprimorar ela ou avançar para além do que está aí, né? É claro que gente como Nicolas Ferreira provavelmente quer voltar para o século XIX ou mais, né? Aliás, segundo uma comentarista de direita da Jovem Pan, quer voltar para a Idade Média, né? Mas enfim. Há ações no campo da justiça, ações no campo da segurança e ações no campo da saúde pública, que são responsabilidade do Ministério da Saúde. E não respondeu. A ministra simplesmente não me respondeu se ela acredita que um homem pode gestar ou um homem pode menstruar, que foi algo que a senhora assinou, não fui eu. Bom, eu já respondi a primeira questão totalmente e já reiterei minha resposta. Vou me ater ao tema da transexualidade, dizendo que, primeiro, é importante nós reconhecermos a complexidade da sexualidade humana, como toda a tradição científica vem nos orientando. Questões de opção pessoal não estão em discussão aqui. A opção pessoal é de acordo com as crenças, seja de ordem ética, religiosa, de cada um, e devem ser respeitadas. Eu estou falando do ponto de vista da saúde coletiva. E como visão de saúde coletiva, o Ministério da Saúde continuará a cumprir o que estabelece no SUS, que é a transexualidade e todos esses procedimentos a partir de 18 anos. Qualquer mudança nisso só pode ter por base avaliações científicas, técnicas. Ouviu aí, Nicolas? Só a partir dos 18 anos. Mas, enfim. E discussões nas instâncias devidas. Portanto, não há nenhuma mudança neste momento com relação a esta orientação. Então, o homem pode menstruar. Obrigada. Parabéns. Bom, agora, Ela é ministra nesse momento... Ela vai dizer quem pode e quem não pode menstruar como? Deputado. Se ela é ministra gestora do Ministério da Saúde. O Nicolas realmente é patético demais, gente. É muito patético. Ridículo, né? Mas parabéns à ministra Anísia Trindade Lima, que teve paciência para responder essa figura que só está lá por causa do bolsonarismo, né? O bolsonarismo, ele gestou, para usar uma palavra em voga no debate, né? Gestou esse tipo de representante do povo, né? Representa uma camada, um setor de extrema-direita reacionária do Brasil. A verdade é essa, né? Lamentavelmente, tem pessoas que pensam como o Nicolas Ferreira, né? E tem pessoas como ele que ignoram, né, conhecimento científico e que ignoram qualquer tipo de solidariedade humana, de empatia com pessoas que vivem em circunstâncias diferentes das deles, né? No caso do Nicolas, eu tenho até minhas dúvidas. Essa obsessão dele né, me parece problemática, né? Pode ter um elemento de insegurança ali. Bem, eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe divulga o abaixo-assinado Fora Roberto Campos Neto, que está no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.